Olá a todos, nós estamos indo para mais uma edição do Pick of the Week. Nós estamos indo já para o episódio de número 17. Esta é uma sessão exclusiva do canal Primeiro Respira do YouTube, que tem a intenção de trazer a atualização científica, as últimas informações publicadas em periódicos científicos que são relevantes para a prática clínica e para a assistência no processo de reabilitação cardiopulmonar. O artigo dessa semana foi desenvolvido por um grupo de pesquisadores da Inglaterra e ele tem como título o uso, de um score, o cálculo de um score, naqueles pacientes que utilizam ventilação não invasiva para a predição da mortalidade intra-hospitalar em pacientes com DPOC exacerbados que requerem assistência ventilatória. Ele foi publicado agora, no mês de março, no European Respiratory Journal, que é uma revista muito importante da área da reabilitação e das revistas com maior fator de impacto para essa área. O que demonstra, então, a qualidade do artigo que vai ser comentado e apresentado nos próximos minutos. O racional desse artigo é que pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica frequentemente acabam passando por períodos de exacerbação, por agudização da doença. Parte desses pacientes pode evoluir para o que a gente chama de insuficiência respiratória hipercapnica com acidose, com acidemia. Nesses pacientes, especificamente, o uso de ventilação não invasiva pode ter resultados importantes, diminuindo a necessidade de intubação orotraqueal com o NNT de 5 e também diminuindo a mortalidade com o NNT de 12. Mesmo assim, com essa importância toda, a ventilação não invasiva ainda é pouco utilizada para tratamento desses pacientes agudizados com hipercapnia. Talvez, pela ausência de modelos preditivos que indicam o uso da ventilação não invasiva para a seleção adequada desses pacientes e para a indicação adequada para o seu uso. Então, a ideia desses autores é de descrever o objetivo desse trabalho, que eles chamaram de NIVO, que vem de Non-Invasive Ventilation Outcomes, é de elaborar um score para predição de sucesso no uso de ventilação não invasiva em pacientes DPOC hipercapnicos exacerbados e com a presença também de acidemia, com a presença também de acidose. Para isso foram feitos 2 estudos. O primeiro estudo foi um estudo retrospectivo que envolveu 489 pacientes com DPOC exacerbados, tratados com ventilação não invasiva, e ele foi realizado para identificar as principais variáveis que estavam associadas ao desfecho, neste caso, a morte intra-hospitalar. Então, essa foi a primeira parte do estudo. E após essa primeira parte do estudo, eles fizeram um segundo estudo para validar esse modelo. Então, um segundo estudo prospectivo daí, envolvendo 733 pacientes para testar o modelo identificado no primeiro estudo. E para análise estatística, para estimar a sensibilidade do modelo, foi utilizada a análise estatística univariada e também a análise estatística multivariada. Essa tabela mostra a partir do estudo retrospectivo, a identificação das principais variáveis. Então, foram identificadas inicialmente 9 variáveis que tinham relação e que se associavam com a mortalidade intra-hospitalar naquele braço retrospectivo do estudo. Após uma subanálise, conseguiram eliminar 3 dessas 9. Então, eles foram eliminadas a utilização de oxigenoterapia por longo tempo, a frequência respiratória maior que 30 batimentos e a presença de eosinofilia. Essas 3 variáveis foram eliminadas porque eles testaram o modelo sem a utilização dessas variáveis e não houve diferença na associação, não houve diferença na sensibilidade do modelo. Daí, então, restaram no modelo 6 variáveis, que foram a radiografia de tórax, a presença de consolidação na radiografia de tórax, na verdade, uma escala de Glasgow menor de 14, o máximo da escala de Glasgow é 15, a presença de fibrilação atrial, um pH menor que 7,25, caracterizando a presença de acidose,
um tempo de acidemia maior do que 12 horas e uma escala de dispneia da Medical Research Council de 5A ou 5B. 5, a pontuação 5 para a escala de dispneia representa aqueles pacientes que não conseguem sair de casa sem auxílio por causa da dispneia. E ela foi subdividida em 5A para esses pacientes que não conseguem sair de casa, mas mesmo assim, estando em casa, eles conseguem fazer a sua higiene pessoal e se vestir. E 5B são aqueles pacientes que não conseguem nem realizar a sua higiene pessoal e nem se vestir de tão grave que é a percepção de dispneia desses pacientes. Então, restaram essas 6, porque as duas últimas foram classificadas em uma só. Ou o paciente era 5A ou o paciente era 5B. Então, por isso 6. A partir daí, então, se criou o score nível, que tem a seguinte pontuação. A presença de consolidação foi pontuada como 1. Escala de Glasgow menor que 14 foi pontuada como 1 também. Presença de fibrilação atrial também recebeu um ponto. pH menor que 7,5 também 1 ponto. O tempo de acidemia maior que 12 horas recebeu 2 pontos. A escala para dispneia 5A recebeu 2 pontos e a escala para dispneia 5B recebeu 3 pontos, totalizando então uma soma total de 9 pontos no score nível. A partir daí eles também testaram esse score com outros scores já existentes. Eles observaram que em termos de sensibilidade, né, esse novo score era o mais sensível de todos os outros, comparado com o DECAF, com o Apache 2 e com outros scores que já eram utilizados para predição de morte intra-hospitalar desses pacientes. Então, mostrando que o score era mais sensível que os outros scores já existentes. Então, isso é um ponto positivo. A partir daí também, eles identificaram então os pacientes que tinham os scores mais baixos e os pacientes que tinham os scores mais altos, né, naquele estudo prospectivo que envolveu 733 pacientes. E dentro então dessa subdivisão, eles estratificaram como baixo risco aqueles pacientes que apresentavam uma soma total de score de 0 a 2, médio risco aqueles pacientes que tinham um score de 3 a 4, alto risco aqueles pacientes que tinham um score de 5 a 6 e muito alto risco aqueles pacientes que apresentavam um score nível de 7 a 9. Mostrando aqui do lado, então, para exemplificar o último deles, o mais de alto risco, tinham 35 pacientes daqueles 733, desses 71% foram a óbito no hospital e 80%, somando esses 71, mais 10% então foram a óbito em 90 dias fora do hospital, restando vivos, então, desses pacientes com maior score, com score de maior risco, apenas 20%. Então, para mostrar que a utilização desse score é factível e ela se associa muito com a mortalidade e serve então para identificar aqueles pacientes que vão ter mais benefício do uso de ventilação não invasiva durante a exacerbação, né, com hipercapnia nesses pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Eles também identificaram o que eles chamaram de regras de ouro, que foi as variáveis que identificavam os pacientes com maior risco, com alto risco. E aqui nesse caso foram duas variáveis que foram utilizadas como as regras de ouro que eles chamaram aqui. Uma escala para dispneia 5A ou 5B, mais uma acidemia maior do que 12 horas após a admissão no hospital, antes do uso de não invasiva, e um MRC de 5A ou 5B também com uma acidemia maior do que 48 horas após a admissão. E então, mostrando aqui, nesse grupo de maior risco, por exemplo, dos 27, né, morreram 27 de 40 pacientes, caracterizando um percentual de morte de 67,5%, muito alto. Então, esses pacientes realmente tinham um risco muito alto de morte, e o que contraindicava, então, o uso de ventilação não invasiva para esses pacientes. A partir, então, desses dados e desses resultados, os autores puderam concluir que o score identificado, né, neste trabalho é importante e ele pode ser usado de forma simples, rápida e facilmente trazer informação sobre, né, a
probabilidade de morte desses pacientes exacerbados com DPOC no mundo real e em condições reais. Então isso pode ser utilizado para indicar adequadamente aqueles pacientes que vão ter melhor benefício do uso de não invasivo. Então, nesse sentido, dá para inferir que os pacientes que têm um score mais baixo provavelmente vão se beneficiar mais do uso de não invasiva do que os pacientes que têm um score mais alto, próximo de 7, 8 ou 9. Então, essas eram as informações sobre esse trabalho. Depois eu vou deixar o trabalho na íntegra para que vocês possam ler e adequadamente entender a importância da utilização desses scores para avaliar os pacientes no momento da internação hospitalar, na emergência ou na unidade de terapia intensiva, para saber se eles vão se beneficiar do uso de ventilação mecânica não invasiva, para reverter o quadro de exacerbação aguda do DPOC com hipercapnia. Eram essas as informações, então. Se vocês tiverem interesse e quiserem contribuir para a construção desse conhecimento, nos sigam nas redes sociais, se inscrevam no nosso canal no YouTube e deixem seus comentários para que a gente possa dar retorno e, em conjunto, construir este conhecimento. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau.